Quem já chegou direto para pregar, né? A gente está vindo da programação do aniversário da Igreja do Monte Castelo, que estão completando 53 anos de história. Então a gente está desde ontem em celebração com eles, mas hoje estamos aqui para a glória do Senhor, não é? E Deus tem uma mensagem especial para nós nessa manhã, eu acredito. Eu sei que vocês já oraram, mas eu quero orar também, tá bom? Então eu queria fazer um momento com vocês. Me dizem que orar nunca é demais, não é? E nós queremos fazer um momento de oração para a gente poder então dar início à mensagem de hoje. Só que antes da gente orar e introduzir essa mensagem, eu queria convidar aqui à frente os nossos missionários teens. Estão preparados aí nesse momento? Queria chamá-los aqui à frente nesse momento. Isso, podem vir aqui. Eu queria só fazer um momento, aproveitando esse momento de oração, eu queria orar com eles também. Alguns dias eles estiveram Redenção, não é isso? Estiveram realizando um trabalho de missões na cidade de Redenção, participando aí do evento de missões que o nosso campo esteve realizando. E nós tivemos eles representando a nossa igreja, a Igreja Central de Fortaleza. Vocês dizem amém? Irmãos, qual é a razão de existir da igreja? Para que existimos, irmãos? Por que nos reunimos a cada sábado? Estamos aqui para viver a missão do Reino de Deus. E ver as novas gerações se envolvendo na missão é um privilégio. Eu queria parabenizar vocês, meninos, pelo privilégio, por nos representarem como igreja. Vocês foram a nossa igreja em redenção nessa missão. Eu queria orar por vocês, abençoando a vida de vocês, orando para que Deus esteja fortalecendo cada vez mais vocês nos caminhos de Deus, né? A Bíblia diz que formosos são os pés dos que fazem o quê? Anunciam as boas novas. Então louvado seja o nome de Deus. Vamos orar por eles, queridos, abençoando e iniciando esse momento também. Vamos orar juntos. Querido Deus, eterno Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, nessa manhã, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, de ser igreja, de estarmos aqui para viver a missão. Aqui estão alguns dos nossos adolescentes que participaram dessa missão em redenção, buscando proclamar o Evangelho eterno, servir a comunidade, mostrando a identidade missionária do fiel, do cristão, para o avanço da obra de Deus, do reino de Deus. E nós te louvamos pela vida deles, te louvamos por eles terem esse espírito de missão. E oramos para que o Senhor continue batizando-os com teu espírito e direcionando-os a serem canais do Senhor, para que o Evangelho seja proclamado a todo povo, tribo, língua e nação. E a nossa igreja possa continuar através dessas gerações que surgem, avançando e propagando o Evangelho eterno. Nós também aproveitamos esse momento para clamar pela presença do Espírito Santo aqui, para que o Senhor possa nos abençoar com a abertura da palavra e iluminar a nossa mente e o nosso coração para entender aquilo que iremos estar desenvolvendo nesse momento para o avanço do reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Parabéns, tá bom? Um abraço para vocês, viu? O Ianzinho aí também jogando duro, viu? Se Ian é uma benção, irmão. Vocês dizem amém? Deixa eu só testar aqui. Eu não sei se está funcionando aí, Danielzinho, ó. Isso, pegou. Amigos, pacificadores é o tema. A cara ali é feia, mas o tema é de paz, viu? Vocês dizem amém? A ideia do tema é paz, tá? Eu acho que paz é algo que todos nós procuramos e precisamos. Vocês dizem amém por isso? E vamos começar com o seguinte texto da palavra de Deus, Mateus 5:9, se você quiser abrir a sua Bíblia. Está projetado, mas é bom a gente ouvir o som das páginas bíblicas avançando. E eu acho que a palavra de Deus tem poder e traz força ao nosso coração, não é? Eu quero começar com esse texto que é conhecido, faz parte de um dos mais lindos sermões apresentados na palavra de Deus, dentro de uma sequência onde Jesus Cristo está falando sobre aqueles que são felizes. Ele vai falar dos misericordiosos, ele vai falar daqueles que têm diversas competências que são daqueles que são filhos de Deus. Mas dentro desse cenário, que se você analisar das bem-aventuranças, você vai perceber que todas elas colocam características daqueles que estarão entre os salvos do reino de Deus. Eu destaquei essa de forma particular para a gente refletir hoje, que é bem-aventurados a quem? Os pacificadores. Os pacificadores, porque eles serão chamados o quê, queridos? Filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Você sabia que desde que a Organização Mundial, que trabalha a questão da paz, a Organização das Nações Unidas foi criada,
Nós não tivemos um dia de paz ainda nesse mundo. Você sabia disso? Se você fizer depois uma pesquisa rápida, você pode pesquisar quantos monumentos foram construídos quando conflitos bélicos cessaram, para relembrar e memorar a paz. E você vai ver quantas coisas têm sido construídas, porque toda vez que uma guerra cessa, se constrói um monumento, para que a paz seja falando que ali houve paz naquela situação. E vá vendo quantos existem. Nós estamos vivendo uma vida cada vez mais atribulada, onde passamos 90% do nosso tempo lidando com o quê? Com conflitos. Sejam esses familiares, pessoais, sejam esses religiosos, sejam esses de ordem interior, de ordem nossa, pessoal, seja esse de ordem coletiva. Você tem conflitos sociais, políticos, culturais, eclesiásticos. Em todas as áreas você está o tempo todo lidando com conflitos. Mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que têm o quê? Paz. Porque para ser um pacificador, primeiro eu preciso o quê? Ter paz. Porque a gente só dá o que a gente tem. Eu não tenho como ofertar paz se eu não tenho paz na minha vida, certo ou errado? Para a gente pensar juntos aqui. Certo? Só que ele diz que são felizes, são reconhecidos como o quê? Filhos de Deus, são identificados como filhos de Deus. E eu queria dizer para vocês que se existe um privilégio para nós, como seres humanos, é ser identificados como filhos de Deus. Isso é um privilégio, irmãos. O filho de Deus pertence à família de quem? A família de Deus. Interessante que nós éramos filhos da ira, por consequência do pecado. Em Cristo nós somos reconciliados. Cristo nos trouxe paz. E a ideia é que a gente pertence agora a uma outra família, tendo os privilégios dessa outra família. Por isso a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com quem? Com Cristo. Porque nele nós estamos reconciliados com quem? Com Cristo. E temos paz com Deus. Paz. A Bíblia começa falando de paz e termina falando de quê? De paz. Se você procurar na Bíblia textos sobre paz, você vai encontrar mais versículos na Bíblia do que dias no ano. Porque esse é um pilar da vida cristã e a gente está vivendo o tempo todo com coisas que estão roubando a nossa o quê? A nossa paz. Onde não há paz, não há sentido, não há propósito, não há facilidade de entender as situações que nos cercam. Nós não conseguimos entender as coisas, porque a paz nos ajuda a entender, a ver propósito, a ver sentido, a ver com clareza as situações. É interessante que em Provérbios tem um texto onde diz, eu não lembro exatamente agora ele, depois vocês vão me lembrar, onde vai falando das coisas que Deus odeia e Ele abomina, e uma delas é justamente aqueles que estão interferindo nas relações de paz entre as pessoas, semeando situações de conflito. Vá percebendo comigo que a Bíblia, ela vai nos trazendo o seguinte, algumas aplicações práticas desse texto para a gente refletir. Primeiro, nós devemos buscar paz em nossas relações na Bíblia, mesmo quando é difícil e desafiador. E tem momentos, querido, que manter a paz não é fácil. Estou mentindo para vocês? Tem hora que para você manter a paz é um negócio complicado. Mas é isso que precisa nos reger. Devemos ser pacificadores em nossa comunidade, trabalhando para resolver conflitos e promover o quê? Reconciliar. E interessante que a Bíblia diz que existe um ministério que pertence a todo crente. Que ministério é esse? De reconciliar pessoas. Pastor, eu não sei o que fazer na igreja, eu não tenho dom nenhum, não encontrei onde me enquadrar na igreja. Aí Deus diz assim, ó, todos nós temos o ministério de fazer o quê? Reconciliar pessoas. Reconciliar pessoas. Vá pensando comigo aí, tá? Devemos demonstrar a natureza de Deus em nossas vidas, sendo humildes, mansos e amorosos. Devemos buscar reconciliação com as pessoas com quem temos conflitos e trabalhar para fazer o quê? Restaurar relações. Isso é um papel de todo crente, não é um papel exclusivo de um pastor, de um ancião de igreja, de um líder. É papel de todo fiel que pertence à igreja de Deus, porque a paz, queridos, ela faz parte de um processo. Ela não é um evento que acontece esporadicamente. Ela é um processo. E como um processo, ela requer primeiramente, está destacado ali, a primeira palavra ali é o quê? Esforço. É preciso que nós nos esforcemos. Por isso que eu disse a vocês desde o início, não é fácil às vezes. Temos que nos esforçar. Além de nos esforçar, é preciso ter o quê? Compromisso, que deve vir o quê? Contínuo. Estar o tempo todo buscando, continuamente estabelecer relações de quê? De paz. Aqui é dito mais o seguinte, ó, o resultado de quem consegue isso é uma vida plena e significativa.
Sentido e propósito estão aliados a quem vive essa realidade. Além disso, a paz é um valor. Valor é aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos movimenta, é aquilo que dá sentido, propósito, é força de motivação. Valor é aquilo que nos rege, nos direciona. E a paz é um valor fundamental. É um valor que está no alicerce, na base de sustentação do quê? Do reino de Deus. Pastor, mas como é que eu sou seguidor de Jesus e eu estou sem paz? Interessante que a Bíblia diz que até os demônios são unidos num conflito entre eles mesmos. E às vezes a gente está como crente brigando um com o outro, agredindo um outro, atingindo um outro o tempo todo. Pensa comigo um pouquinho nisso, reflete se faz sentido para você. Aí diz aqui, são aqueles que trabalham para estabelecer e manter a paz em suas relações e comunidades. A ideia do pacificador, queridos, é que todos nós somos embaixadores, somos promotores, devemos promover uma cultura de paz na igreja. As pessoas estão falando sobre cultura de paz nas escolas, cultura de paz nas instituições profissionais, e às vezes na igreja a gente não tem essa cultura de paz, que era para estar sendo promovida com a nossa vida e o nosso testemunho público. Vá pensando e refletindo comigo um pouquinho sobre isso aqui, tá? O cristão é um pacificador, e pacificador não é apenas alguém que evita conflitos. Não sei se você já ouviu falar da expressão da paz de cemitério. Já ouviu falar? Não. A paz de cemitério, você pode pegar dois indivíduos que passaram a vida inteira brigando, e inimigo um do outro, e se agredindo, a vida inteira. Se você botar as duas lápides, uma do lado da outra, eles vão ficar em perfeita harmonia. É a paz de cemitério. Não é ausência de conflitos, é entender que a gente está ali para ajudar as pessoas a fazerem o quê? Resolverem as situações. Mas alguém que se envolve ativamente na relação de conflitos e na promoção de reconciliação. E ser filho de Deus, queridos, para nós é uma necessidade, é um título, uma honra, um privilégio. Um privilégio. Como já mencionei para vocês, os pacificadores demonstram a natureza de Deus aonde? Na sua vida. Vá percebendo que isso é uma característica daquele que segue a Jesus de verdade. Perceba isso, tá? O ministério da reconciliação, como já disse, é de todos nós. É um tema central no Evangelho. E os pacificadores são aqueles que trabalham para reconciliar as pessoas com Deus e com quem? Não, eu estou em paz com Deus, mas com o meu próximo eu estou em guerra. Aí não faz sentido esse negócio. Faz sentido para você isso? Não dá, irmãos. Porque a paz com Deus vai me levar a paz com quem? Vá pensando um pouquinho comigo, tá? Humildade e mansidão, os pacificadores devem ser humildes, mansos, dispostos a ouvir e a servir em vez de buscar o quê? Pastor, é difícil mesmo. Não é fácil não, porque a nossa natureza não quer isso não, irmãos. Ser humano quer o quê? Quer resolver, quer chamar o pecado pelo... vocês sabem, né? Ser humano é assim. A gente não quer ser manso, não quer ser humilde, mas Gálatas 5:22 diz que a mansidão e a humildade são frutos de quem? É fruto do Espírito. Então, se eu não quero ser manso e humilde, está faltando de quem? Eu quero que você reflita comigo sobre isso. Pastor, eu não concordo com nada que o senhor está dizendo. Beleza, só reflita. Está tudo bem, reflita. E vá pensando comigo um pouquinho, tá? A promessa de bênção é para os pacificadores, e isso inclui a paz, a alegria, a comunhão com as outras pessoas. Então, por isso a gente é abençoado. Agora, pastor, existem fatores bíblicos, existem situações bíblicas que relataram que havia conflitos e que tiravam a paz da igreja nos tempos bíblicos. Vamos olhar um pouquinho para as escrituras, para a gente poder ter certeza disso? Vamos começar com esse tema aqui. Vocês acham que esse tema aqui tira a paz das pessoas, sim ou não? Existe uma linha teológica chamada apologética. A apologética é especificamente para a defesa da fé. Então é simplesmente teólogos disputando para ver quem está certo e quem está errado quando olha para a Bíblia. Pastor, doutrina não dá problema não. Aí você pega, quantas Bíblias existem? Essa pergunta é até difícil, porque hoje tem tanta Bíblia com capa diferente, com marca diferente. A Bíblia agora virou até artigo de marca, né? Você tem da Sociedade Bíblica, tem não sei da onde, está assim a Bíblia hoje, né? Mas o texto bíblico, certo?
Aí a gente olha para essa realidade e olha para essa diferença. Existe uma leitura bíblica, mas você tem quantas interpretações? Mais de 60 mil denominações religiosas diferentes catalogadas dentro do cristianismo. Aí você olha para os discípulos, Pedro e Paulo, dois gigantes da fé, brigando por causa da circuncisão dos gentios na igreja. Porque isso não é novo, já existia no começo do cristianismo. O Conselho de Jerusalém desacordando essa mesma necessidade. Ali a igreja em conflito, tentando entender se podia ou não podia, se circuncida, se não circuncida, o costume. São realidades que geram conflitos. Um outro conflito que é comum na Bíblia, Miriam e Arão, em Números 12, você lembra o que aconteceu? Miriam e Arão resolveram se voltar contra quem? Que segundo a Bíblia, mais manso que... Agora imagine, Miriam e Arão contra um homem manso. Arão que foi sumo sacerdote depois, né? Aí você pega o cenário, a ponto de Deus reuni-los e dizer, vocês vão ter a lepra agora para se orientarem. E passou, aí Moisés foi lá interceder, ele, não, ela vai ter lepra, mas vai ficar ali 7 dias agora esperando, porque é para o pessoal ver que ela estava errada. Está ali, a Bíblia, certo? Eu pego Diótrefes ali, já mencionei para vocês em sermões anteriores esse caso, onde ele se rebelou ali contra a autoridade de João, e João escreve ali a carta e vai ali dialogando com ele, era dono da igreja, queria ser dono da igreja, mandar e desmandar e dizer quem a igreja podia receber como missionário e que nem quem não poderia, e a igreja dependia disso para que o evangelho pudesse avançar. Então, enfim, situações que existem com conflitos de autoridade, de respeito à liderança da igreja. Isso existe em nossos dias, irmãos? Sim ou não? No mundo em que a cultura é que as instituições grandes estão em descrédito, nós que entendemos que a nossa instituição tem a palavra da verdade, às vezes nos seguimos essa linha, não respeitamos a autoridade da igreja. Estou pensando comigo um pouquinho, tá? Deficiência de comunicação. Nós temos a história de José e eu quero destacar, se você quiser depois em casa pegar esse texto bíblico e fazer a sua reflexão, para mim é um dos capítulos, estão entre os capítulos mais emocionantes da Bíblia. Se você parar para refletir, analisar o processo emocional, os sentimentos que estão ali, no texto bíblico ali, as reações, é muito nítido essa história. É quase se você usar a sua imaginação enquanto você lê, quase você está vendo um filme na sua frente. Parece cena de novela, esse cenário do reencontro de José com seus irmãos. E a comunicação vai meio truncada ali, ele dá informação meio turva. E o que é que gera isso? O povo fica ansioso, gera mal entendido. E às vezes essa falta de comunicação que acontece ali, a gente vê situações na igreja onde essa falta de comunicação gera conflitos às vezes, sim ou não? Acontece. Paulo e os Coríntios, Paulo falando ali dos mal entendidos que ocorriam na igreja de Corinto. Então são cenários bíblicos que ainda estão presentes na igreja hoje. Outro elemento são as diferenças culturais e sociais, existiam na Bíblia e ainda existem hoje. Nós temos ali, por exemplo, na mesma discussão de Pedro e os gentios, ali também há um aspecto cultural envolvido, na questão da cultura judaica e da cultura cristã que estava sendo estabelecida, a questão da comida oferecida aos ídolos, tudo isso eram diferenças sociais que envolviam ali o ambiente da igreja, ok? Competição e ciúme, eu lembro de Davi e Saul. Quando Saul descobre, entende que Deus passou a favorecer a Davi pelos erros que ele mesmo havia cometido, ele disse assim, não, Deus tem a vontade dele, mas eu quero que seja feita a minha o quê? Vontade. E aí ele começou a fazer o quê? A perseguir Davi. E Davi podia tê-lo matado umas 2 vezes no cenário bíblico. Mas Davi, na hora que... E mesmo assim ele insistiu em entender, porque para mim aquilo é um aviso de Deus. Porque ele soube de algumas situações dessas. Passou de ser morto pela pessoa a quem ele estava perseguindo. Mas continuou, porque às vezes a gente fica cego para fazer o que a gente quer, em vez de ouvir a vontade de quem? De Deus. Os discípulos e a disputa, esse cenário de Mateus 20 é outro cenário que vale a pena uma reflexão, irmãos. Porque quem vai ser o maior entre nós? Um quer estar à direita, o outro quer estar à esquerda. E aí, Jesus, como é que vai ser esse negócio? E aí, quando Jesus responde, a Bíblia menciona que houve uma disputa. A Bíblia menciona de forma sutil, mas aquilo foi uma confusão entre os discípulos ali. A briga por disputa de quem ia ser o maior deles, quem ia ser o líder. Rapaz, é para você pensar que a gente vive dessa forma. E são coisas pequenas e banais que às vezes atrapalham o crescimento do reino de Deus, irmãos. Destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói a igreja muitas vezes. Vamos pegar um pouquinho mais, falta de perdão.
Temos a parábola do servo incompassivo, Mateus 18, 21 a 35, outro texto que dá para você refletir com clareza, depois e calma. A história de José e seus irmãos também fala muito sobre isso. A questão de fofocas e críticas, eu acho que eu nem preciso aprofundar nisso, mas eu não vou deixar de mencionar um pouquinho a própria história que nós já falamos de Miriam e Arão, porque quando eles discordaram da autoridade ali de Moisés, eles começaram a envolver quem? Vamos mexer aqui o negócio, vamos fazer zoada aqui. Era assim que ele fazia, né? A carta de Paulo, ali a Tito, também vai trabalhando na advertência contra a fofoca e maledicência. Nós temos as questões de desigualdade e injustiça, como na história de Nabote, que é apresentada em 1 Reis 21, ali com a situação de Acabe, que mata, aí Jezabel manda matar o cara, e Deus Deus é muito justo, é um negócio especial, porque aquele cenário é incrível. Deus interveio porque Nabote se nega a passar as terras para o rei. A mulher do rei resolve tomar a frente, manda matar o cara e vai lá receber tua terra. Aí quando ele está lá para receber a terra, Deus diz, vai ali e dê um recado para ele. A partir daqui você saiba que você vai morrer, sua família vai ser comida pelos cães e vai ser comido... E ali acabou. Deus deu a sentença a Acabe ali, no lugar daquela situação. Deus manifesta a sua justiça, irmãos. Deus manifesta a sua justiça. Pense nisso, tá? Então, a gente tem essas realidades e fofocas e críticas são usadas para roubar a nossa paz. Falta de respeito e desconsideração. Nós temos claramente na história de Cã e de Noé, como isso aí afeta o contexto familiar. Nós temos o exemplo de Paulo pedindo ali a Filemão para tratar Onésimo com carinho, com respeito, pelo que Onésimo havia feito por ele. E quantas cenas, quantas realidades, quantos conflitos poderiam ser evitados no nosso cenário se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção às práticas recomendadas pela palavra de Deus. Ao invés da gente fazer o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente está... Vamos seguir o conselho de Deus. Vamos seguir o conselho do Senhor. Expectativas não atendidas. Eu olho para Jonas e Nínive e eu fico pensando, foi para Nínive forçado, não queria, mas foi forçado, não queria pregar porque não queria que o povo se arrependesse. Ele não queria pregar justamente porque ele sabia que se ele pregasse, Deus ia usar a pregação e o povo ia se salvar, e ele queria que o povo se perdesse. Termina o livro, o povo salvo, e ele com raiva de Deus, porque Deus tinha salvo o povo através dele. É Jonas. E aí a beleza do texto bíblico. O texto bíblico não esconde nada, irmãos. Se você quer algo que traz veracidade ao texto bíblico, é que se você parar para analisar, a humanidade está lá. O formato muda, o ambiente muda, mas o ser humano é o mesmo. Está lá. Às vezes a gente está pensando que tem coisa que é nova, e às vezes a gente vê umas coisas e o pessoal, não, criamos um projeto novo, não sei o que, pai. Não tem nada de novo, irmão, debaixo do sol. Vá olhando. Carta de Paulo aos Gálatas. Decepção e frustração de Paulo com eles, porque eles não atenderam às expectativas de Paulo. A Bíblia vai mostrando cenários assim. Então, algumas características entre aqueles pseudo-crentes, vou utilizar a expressão joio, que podem afetar a paz nas igrejas. Vamos lá, primeiro, aqui ó. Não tem compromisso genuíno com a fé e com a comunidade. Segundo, estão mais interessados em benefícios pessoais do que servir a quem? A Deus e a comunidade. Vocês conhecem gente assim? Em Fortaleza não, diga amém, irmãos. Ô glória a Jesus, vamos lá. São rápidos em criticar e julgar os outros, em vez de edificar e fazer o quê? Vocês conhecem gente assim, irmãos? Graças a Deus aqui não, hein? Amém? Tem não, viu? Não seguem os ensinamentos bíblicos e as diretrizes da igreja. Vocês conhecem pessoas assim? Eu não conheço, viu? Amém, Ferrinho, estou com você, viu? Criam divisões e conflitos dentro da igreja. Vocês conhecem pessoas assim, irmãos? Aqui não, viu? Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, vi um pouquinho mais aqui, ó. Não reconhecem seus erros e não se arrependem. Graças a Deus, eu nunca vi um desse em Fortaleza. Amém, irmãos? Vai pensando comigo aí, tá? Estão mais interessados em promover seus próprios interesses do que servir a Deus e a comunidade. Ou ainda, fingem ser mais espirituais do que realmente são. Outro elemento, usam a manipulação e a pressão para conseguir o que querem.
Um outro, resistência à autoridade, não respeitam a autoridade da liderança da igreja. Vocês conhecem gente assim? Isso aqui é ser sobre ser igrejas, como igrejas têm que ser. E pastor, o fundamento está onde? Na Bíblia que está em suas mãos. Se a reclamação existir contra isso, tem que procurar reclamar com o autor. Porque aqui eu não estou citando nenhum autor evangélico, não estou citando nenhum outro denominacional, não citei ninguém aqui, ó. É só Bíblia. Vá para a Bíblia. E você encontra os princípios. Mateus 5,9, queridos, de novo. Vamos ler juntos? Felizes quem são? Guarde isso no seu coração. Vamos mais. Quais são os pilares de ter uma cultura de paz na igreja? Começo com esse texto que eu já disse a vocês que, se eu pudesse selecionar um texto que mexeu com o meu coração esse ano, foi esse aqui, ó. Se possível, no que depender de você, de mim, de nós, faça o que for possível. Ele está reconhecendo que talvez tenha coisas que não sejam possíveis. Mas se for possível, faça o que você puder. O que você... Olha, já fez tudo o que podia, ok. Não tem mais o que eu fazer aqui, beleza. Mas se for possível, no que depender de você, tenha paz com quem? Todas as pessoas. Ah, pastor, mas o fulano me persegue demais, fala a mão de mim, me difama, me esculhamba, me xinga. Quem escreveu foi quem, irmãos? Quem escreveu ali, irmãos? Quem escreveu a carta aos Romanos? Quem foi o apóstolo Paulo, irmãos? Quem foi o apóstolo Paulo, irmãos? 3 naufrágios. Quase apedrejado. Morto pelo evangelho. Estava preso, sabendo que ia morrer, e pregando o evangelho. Esse homem escreveu: no que você puder, tenha o quê? Eu queria que você refletisse nisso comigo. Quais são as necessidades que nós precisamos identificar? Primeiro, Provérbios 18:13 diz: o que responde antes de ouvir, isso é o quê? Loucura e vergonha para ele. Você nem entendeu o assunto, não sabe o que está acontecendo, não tem noção do todo, mas faz um julgamento porque você sente que tem o direito de julgar uma situação sem ter o todo, sem saber o todo, e você se apressa e já cria uma confusão. Vocês conhecem situações assim? Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para o quê? Tardio para... E tardio para o quê? Quem escreveu isso foi o pastor Bruno? Não, graças a Deus não fui eu, que se fosse eu, vocês não iam seguir não. Vamos mais. Escutar atentamente, escutativa. Provérbios 18:15 diz que o coração do prudente busca a instrução e o ouvido dos sábios se inclina para onde? Sabedoria. A escutativa não é você ouvir o indivíduo enquanto ele fala e você está ali: rapaz, eu faria diferente. Aí você vai naquela hora que você quer ajudar, às vezes até a intenção é boa. Você quer dar um conselho ao indivíduo porque a sua intenção é boa, mas quando você vai dar um conselho, você não está olhando para o indivíduo, você já rompeu ali uma comunicação ativa, porque você está olhando para o indivíduo conforme a sua vida, a sua visão de mundo, a sua perspectiva, você não está ouvindo o fato. A ideia é: ouça atentamente, ouça empaticamente. E, queridos, é impressionante o poder da escutativa para cicatrizar feridas, para curar pessoas. Na sociedade em que ninguém está preocupado com ninguém, esses 2 ouvidos que Deus te deu, podem ser uma bênção para restaurar pessoas. E é tão bom que Deus deu uma boca só e 2 ouvidos, né? Em harmonia com o texto. A gente pensar. Romanos 12:15 diz: alegre-se com os que se alegram, e chore com os que choram. 1 Coríntios 12:26, e se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Você se entristece com a tristeza e
e ficar feliz pela felicidade. Eu sei que às vezes é difícil ser feliz com a felicidade do outro. Eu estou dizendo isso com sinceridade, porque, irmãos, tem irmão que se incomoda quando o outro começa a crescer na vida. É triste isso. Por que não é comigo, é com ele? A gente é assim. Se entristeça com a tristeza e se alegre com a felicidade. Pense nisso, tá bom? Provérbios 18:15 diz que o coração do... Eu acho que eu voltei sem querer aqui. Perdão. Foque na reconciliação. Mateus 5:23-24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta diante do altar, vá reconciliar-se com ele e então faça o quê? Porque é mais importante para Deus do que o que você está oferecendo é você. Sou eu. Venha com a sua consciência limpa de que você fez o que precisava ser feito. É o que Deus está dizendo para a gente pensar. Reflita comigo nisso hoje. Pastor, qual é o modelo para isso? Eu olho para Cristo. 2 Coríntios 5:18-19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos deu o ministério do quê? Deus está dizendo que esse ministério é meu e é de quem? É seu, Ele nos deu. Nós estamos aqui para ser conciliadores, reconciliadores. A Bíblia dá uma diretriz, um caminho, para como a gente pode mediar uma situação dessa. E aí é bonito que a Bíblia também nos ensina. Além de dizer o que a gente tem que fazer, a Bíblia diz como a gente tem que fazer. Vamos para a Bíblia e a gente vai ver juntos. Mateus 18:15-17. Talvez você conheça o texto, talvez não. Se não, você precisa conhecer. Porque ele dá 3 elementos essenciais aí para a gente reconciliar pessoas. E eu queria dizer para vocês que nada é mais conciliador do que o Evangelho. Nada. Eu fiz uma pós em mediação e conciliação de conflitos. Aí quando eu vou para a Bíblia, todo o cenário, teoria, e eu vou para a Bíblia, ali. Cara, Deus deu o que nós precisamos, irmãos. Deus deu o que nós precisamos. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro texto. Quem quer ler para mim aí? O verso 15. Encontrou aí, Calil? Verso 15? Calil está atento não. Lê aí para mim, irmã. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. O que é que diz aí no texto? Vou tentar abrir daqui a pouco. O que é que diz aí nesse texto? Se você primeiramente faça o quê? Irmãos, tu está indisposto com alguém. De quem é o dever de resolver essa questão? O dever primário de quem? É seu e dela. Então, a primeira premissa do texto é que a gente deve resolver primeiramente como? De forma individual. Tem uma situação, vamos sentar, vamos aqui, vamos tentar conciliar aqui, vamos alinhar as ideias aqui. Senta, vamos conversar. O texto bíblico está dizendo assim, ó. Então, o que a Bíblia sugere aqui? Que o processo de mediação e tentativa de reconciliar precisa começar mantendo-se um sigilo de inscrição entre vocês. Não tem necessidade de eu abrir, participar agora um monte de gente, envolver um monte de gente, numa questão que é sua com quem? Com o outro. Tente, reconcilie dentro do princípio, faça tudo o que for possível. Não teve jeito. Aí, se não tem jeito, porque a responsabilidade primária é de quem? É sua e de quem? E da pessoa. Se não tiver jeito, aí vem o próximo verso. Lê aí para mim, Ferrinho. Tá fácil aí? É que diz aí. 16, né? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, e toda palavra se estabelece. Se estabeleça, isso. Ok, pastor. Reunimos nós 2, fizemos tudo o que era possível, não teve jeito. Aí ele diz, então procure 2 pessoas. 2 ou 3.
Chama os anciãos da igreja. Vamos os dois ali, vamos sentar. Mas a proposta de ter duas pessoas não é para que tenha ali dois advogados. Porque o que é jurídico se resolve aonde? A justiça. A igreja não é tribunal. O que é eclesiástico a gente resolve como o quê? Como igreja. E a gente às vezes quer confundir as coisas. O que é da igreja, a gente resolve conforme o que a igreja recomenda. O que é justiça, se resolve como a justiça recomenda. Então, quer ir para a justiça, vai para a justiça. Quer ir com a igreja, vamos resolver como igreja. Aí, como igreja, a gente resume com um objetivo. Qual é o objetivo? Está lá em cima, grandão, ó. Mediar e o quê? O objetivo da igreja é trazer o quê? Conciliação. Não é ampliar o conflito, não é divulgar o problema. Por isso a igreja recomenda que, se a situação puder ser resolvida em sigilo, não precisa levar isso a uma comissão de igreja, aí para frente, porque a ideia é que não se traga exposição das situações, se resolva do quê? Da maneira mais protetiva possível. Não é passar a mão, é resolver de uma forma que não precise haver exposição. É assim que a Bíblia orienta. Então as testemunhas vão lá, vamos tentar ajudar, vamos mediar ali para tentar encontrar um caminho, restabelecer essa comunicação que está com ruídos. Tá bom, não teve jeito, pastor. Olha, a gente já tentou sozinho, já tentou os dois, não teve jeito, aí vem o terceiro. Quer ler para mim, irmã Isabel? Lê aqui, por favor. O que é que diz aí o próximo passo? Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. E agora, irmãos? O que é que a Bíblia está dizendo para a gente? Verso 17, veja. Não havendo consenso, não teve jeito, não deu para resolver, aí a gente leva para onde? Aí a gente vai para a comissão da igreja. Vamos ali então sentar. Qual é a função da comissão da igreja nesse momento? É ser um tribunal, onde um vai provar que está certo? É essa aí? A igreja é um fórum? Não. A igreja está mediando. É a igreja como mediadora e conciliadora. A igreja quer restaurar o quê? A paz. Diz amém por isso? Então a igreja reúne para tentar pacificar. Vamos tentar restabelecer a comunicação de uma forma que a gente consiga tentar mediar para encontrar um acordo. Já foi todas as instâncias. A igreja não conseguiu. Foram feitos todos os esforços para ter paz. E depois de tudo, mesmo com a igreja, o indivíduo não quis aceitar. E a treta, como diz a história, continua. Aí, para se mostrar que tudo na vida tem um limite, certo? O que é que a Bíblia diz? E se não ouvir a igreja, aí você considera como gentio e publicano, que eram aqueles que não estavam onde? Porque quem tem Cristo tem um espírito de quê? De pacificar. Se não tem paz, não tem quem? Consegue entender o texto bíblico? A remoção de um fiel do rol de membros é feita apenas como um último recurso, somente quando todas as outras opções em sua totalidade forem esgotadas. Contudo, ela ainda é uma opção para que se perceba que existem limites numa atuação eclesiástica. Para a gente pensar um pouquinho. Pastor, e diante de tudo isso, qual é a visão que eu quero finalizar essa reflexão para a gente pensar juntos aqui? A gente precisa seguir o exemplo de quem? De Jesus Cristo, que é o alicerce para uma cultura de paz na vida eclesiástica. E João 13, 34 a 35. Você conhece de qual é saltear esse texto? Novo mandamento vos dou. O que é que diz ali? Amai-vos uns aos outros. Como o quê? Que também amem uns aos outros. Nisso vocês saberão que são o quê? Meus discípulos. Se vos amardes o quê? Olha quantas vezes o texto repete isso. A ideia está ali repetida várias vezes. Ame, 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 ame. Porque você só é meu se você faz o quê? Se você ama. Se você não ama, você não é meu. E eu quero dizer para você que esse texto nos diz que no céu não entra quem não se perdoa. Porque no céu, que não tem pecado, não existe espaço para dissensão e discórdia. Se não tem pecado, não tem espaço para falso julgamento, para fofoca, para fuxico, para picuinha. Tem ou não tem? Não tem. Não consigo imaginar no céu os vizinhos com raiva um do outro, na cidade de ouro, num ambiente perfeito, e o povo ali com raiva um do outro. Oxe, eu quero saber de fulano, meu irmão. No céu, meu irmão, não dá para essa realidade. Você entende? Então, se não consegue ter perdão, é porque não tem o quê? Não tem de Cristo.
Entende? É para a gente pensar e refletir. Aí o texto de Filipenses 5, 2, 5 a 8, é o último que eu vou ler essa manhã, para você pensar comigo hoje. Tende em vós o mesmo que sentimento que houve também em Cristo. O que é que Cristo fez? Olha, a humanidade está perdida, todo mundo é pecador, condenado a viver a eternidade e vai ser todo mundo destruído. Estamos em guerra com Deus por causa do pecado. Aí Jesus Cristo, o maior exemplo de conciliação desse universo, fez o impossível. Como Deus, se rebaixar ao nível da gente, humano, assumir a nossa forma, a nossa semelhança, a nossa humanidade. Se você pensa que foi fácil para Deus, veja como é difícil a gente se elevar ao padrão do reino. Veja como é difícil elevar ao padrão do reino. Se para Deus fazer o impossível foi feito, aí ele continua, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de quem? O indivíduo está caluniando, está difamando, mas perdoe. 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 Perdoe, meu amigo. É o texto. Até quantas vezes? Lembra do texto? Porque o que Deus fez, 600.000 vezes maior do que qualquer perdão que você pode oferecer, por mais difícil que ele seja. É infinito. Tomando a forma de servo, também fazendo-se semelhante a quem? A nós. Eu queria encerrar essa reflexão com vocês hoje, dizendo para você hoje o seguinte: o desejo de Deus é que haja paz na sua igreja, haja paz na sua casa, haja paz no seu trabalho, haja paz na sua vizinhança, haja paz na sua vida. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que quer conceder paz para que você viva uma vida com sentido, com propósito, com plenitude, com abundância. Ele quer te dar o melhor. Não se conforme com as migalhas que o inimigo oferece, porque nem ele se divide. Nem ele se divide, e a gente não pode estar se dividindo, irmãos. O plano de Deus é que a gente seja uma igreja unida, que vai trabalhar conjuntamente. Temos diferenças de opiniões, de pensamentos, mas está tudo bem. Se houver respeito, houver diálogo, está tudo bem. Porque Deus fez a gente com mentes diversas mesmo. Cada um pensa de um jeito. Cada ponto de vista aqui é visto de um ponto. E o importante não é a minha opinião, porque a minha opinião e a sua não vão nos salvar para lugar nenhum. O importante é ver a plenitude do propósito de Deus e ver Jesus Cristo voltar em glória e a gente ser agentes para reconciliar pessoas com Jesus Cristo. Por que a reconciliação é um ministério para nós? Porque o nosso papel é ajudar pessoas a estarem mais perto de Deus e um do outro, para estarmos juntos na Canaã celestial. Esse é o plano de Deus para nós, irmãos. Nós vamos ter um louvor. Tem louvor agora no final? Não perguntei, perdoe. Se não houver, vou pedir para você colocar para a gente aí, Restaura, Marquinhos, por favor. Vamos colocar em pé e vamos cantar juntos, Restaura. Se tiver o playback, você bota para a gente, Marquinhos, aí. Restaura. E eu queria que você pedisse restauração a Deus na sua vida hoje. Pedisse a Deus que consagrasse a sua vida, o seu coração. Nós temos um Deus de toda restauração. Vamos louvar juntos. Restaura meu ser. Restaura o meu viver. Meu viver. Restaura
minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Peça a Deus restauração na sua vida hoje. Mais uma vez, restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam, meu Deus, e o louvor, porque Tu és a paz, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso. Mais uma vez. E o louvor, porque Tu és a paz, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura, restaura, restaura. Amém. Que Deus possa nos restaurar em nome de Jesus. Antes dessa oração, a gente está vendo um grande movimento de oração aí pela Kathleen. Eu queria que você, nesse momento de oração por restauração da sua vida, também intercedesse pela restauração dela. Eu também queria lembrar a vocês que os nossos aventureiros estão realizando uma campanha de arrecadação de brinquedos para doação agora nesse período natalino. Ali à porta estará, acredito que a equipe, tem uma árvore de Natal lá. Se você quiser contribuir para a gente poder abençoar crianças, certo? Vai ser uma bênção. Quer falar, amado? Tem uma árvore de Natal, é um projeto da Adra Ceará com o Clube de Aventureiros Valdenses Kids. Tem uns cartãozinhos vermelhos e cada cartão são cartinhas de crianças de uma comunidade. Você sinta-se, né, à vontade por pegar um cartão e realizar o sonho de uma criança, fazer uma criança feliz nesse Natal. Vocês dizem amém? Isso é sobre reconciliar, irmãos, também. E eu queria que você fechasse agora os seus olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Te agradecemos, Pai, nessa manhã, porque estamos buscando reconciliação, Pai, primeiramente com o Senhor. O Senhor conhece as nossas fragilidades, onde falhamos, onde erramos. Não somos perfeitos, estamos muito longe disso e o Senhor sabe, Pai, sabe quem somos. E é por isso que nesse momento nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça,
pela unção do Espírito Santo de Deus, porque sem o Senhor nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Que o fruto do Espírito seja uma realidade em nós, porque nós queremos ser chamados de filhos de Deus. Queremos manifestar as graças do Espírito, o caráter de Jesus, nas nossas relações interpessoais, com irmãos, com a comunidade de fé, com a tua igreja, a tua obra, Senhor. Que o teu Espírito repouse entre nós. Nesse momento também, aproveitando, entregamos mais uma vez a Kathleen nas tuas mãos, Pai. Isso tem sido amplamente divulgado, há muita gente orando por essa jovem. E nós queremos clamar pelo poder do Espírito Santo. Tu és um Deus que pode realizar o impossível. E nós oramos para que a tua vontade seja realizada na vida dessa jovem, Pai. O Senhor sabe a nossa vontade, mas nós queremos nos submeter à vontade do Senhor. Que o Senhor direcione e faça o melhor para ela. Oramos por essas crianças que também estão sendo abençoadas através desse projeto. Cada cartinha representa a necessidade e o sonho de uma dessas crianças. Que o Senhor possa abençoá-las nesse período natalino. Que elas possam, através dessa ação, ter o canal aberto para que Jesus entre na vida delas, Pai. Nós te entregamos as nossas famílias, os nossos membros, a nossa igreja, nossa liderança. Aos teus cuidados nós entregamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E se Deus é por nós, que Deus abençoe a todos vocês.